Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre uma das mentiras mais perigosas, uma que os vencedores contam para si mesmos e pior, para o mundo todo. Olha, o que eu vou falar aqui dói. Dói no orgulho, especialmente de quem já conquistou alguma coisa. Mas é fundamental. A gente precisa encarar essa verdade, mesmo que ela vá contra tudo que nos ensinaram sobre o que é ter sucesso. Então, para começar, vamos direto ao ponto. A grande mentira dos vencedores. Aquela ideia de que tudo é mérito, que o sucesso vem só do gênio de uma pessoa. Sabe aquela história do herói? A gente cresce ouvindo sobre o bilionário genial, o semideus que previu tudo. E aí o que acontece? A gente começa a copiar os hábitos dele, né? Acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, como se isso fosse uma fórmula mágica. Compra biografia, vai em palestra, tudo atrás de um segredo. Só que essa busca toda ignora um fator invisível e absurdamente poderoso. E é exatamente isso. A linha que separa o gênio do idiota é muitas vezes fininha, quase invisível. Às vezes é só uma questão de sorte, de o vento ter soprado na direção certa. Ok, então vamos falar desse tal fator sorte. E, mais importante, por que olhar para o processo de como uma decisão foi tomada é muito mais inteligente do que só olhar para o resultado final? Isso é chave para a sobrevivência, não só para o sucesso. Pensa numa cena quase de filme. Um cara pega toda a grana da família, a herança inteira, e bota tudo num único número na roleta. Esse exemplo, por mais extremo que pareça, mostra um dos maiores erros que a gente pode cometer: avaliar uma decisão só pelo que aconteceu no final. E não é que a bolinha cai exatamente no número dele. O dinheiro se multiplica por 36. Uma vitória espetacular, contra toda a lógica. E aí fica a pergunta: esse cara é um gênio, um visionário, ou ele é só um maluco perigoso que deu uma sorte gigantesca? Porque o mercado muitas vezes vai bater palma para ele, mas isso é confundir as coisas. Um resultado bom não significa que a decisão foi boa. A verdade é que o mundo está cheio de gente que ficou rica assim, tomando decisões terríveis, mas que por um acaso do destino deram certo. E esse é o perigo. Quando a gente confunde sorte com talento, o investidor vira um apostador. E no cassino, a gente sabe, a casa sempre ganha uma hora. Beleza, vamos aprofundar um pouco. O problema não é só externo. A nossa própria cabeça monta uma armadilha pra gente na hora de explicar por que a gente ganha ou perde. É simples. O cérebro humano não lida bem com o acaso, com a aleatoriedade. Ele precisa de uma história, de um porquê. Então ele inventa padrões, cria narrativas para explicar o caos. E é aí que mora um perigo danado, porque essa programação nos engana. E olha só como isso funciona na prática. É quase um roteiro. Quando o mercado sobe e a gente ganha dinheiro, a história é: minha análise foi genial, eu sou um mestre da macroeconomia. Agora, quando o mercado cai e vem o prejuízo, aí a culpa é da economia, do governo, de qualquer coisa, nunca do nosso gêmeo. O ego trabalhando a todo vapor. E essa armadilha da mente leva a um lugar bem sombrio: a prisão do mérito. Acreditar que o sucesso é 100% seu, que você é o único responsável, não traz felicidade. Pelo contrário, verá uma jaula. É por isso que tanta gente com muito dinheiro é, no fundo, infeliz. Porque se você acredita que é um gênio, você vive com um medo paralisante. O medo de que o próximo passo, a próxima decisão, mostre para todo mundo que talvez tenha sido só sorte. E aí a pessoa entra num ciclo vicioso. Fica com um medo terrível de perder o que conquistou, precisa provar o tempo todo que é boa, que não foi sorte, vira escrava da própria imagem de vencedor. E claro, fica arrogante, não escuta mais ninguém. É uma vida de ansiedade, defendendo uma estátua de si mesmo, em vez de viver de verdade. Certo? Se esse é o problema, essa é a prisão, qual é a chave para sair dela? Existe um caminho, um antídoto para essa arrogância e essa ansiedade toda? E o caminho é mais simples do que parece. Não se trata de ser o mais esperto, mas sim de não ser estúpido. E a estupidez mais perigosa é a arrogância que vem com a vitória. Então, o que fazer? Primeiro, reconheça que a sorte existe. Segundo, seja grato. Terceiro, crie uma margem de segurança, uma defesa. E o passo final, e mais importante, foque em não fazer besteira. Quem entende isso vive de outra forma. Em vez de arrogância, pratica gratidão. Sabe que a vida dá, mas a vida também tira. Por isso, se prepara, constrói reservas para quando a sorte virá. E o mais importante, encontra paz.
porque sabe que o saldo na conta não define quem é. É uma pessoa leve, livre do peso de sustentar uma mentira. No fim das contas, é isso. Inteligência de verdade não é sobre saber ganhar, é sobre saber sobreviver. Porque quando o vento muda, e ele sempre muda, muitos desses gênios desaparecem. Por quê? Porque o ego deles estava tão inflado, tão alavancado quanto o dinheiro que eles tinham. Então, para fechar, fica um conselho prático. Parem um pouco de ler só aquelas biografias cheias de açúcar, aquelas histórias perfeitas de vencedores, e pensem sobre isso. Onde está a aula de verdade? Na história daquele um que conseguiu? Ou no cemitério silencioso de todos os outros que tentaram fazer exatamente a mesma coisa e quebraram? A verdade nua e crua do fracasso ensina muito mais do que a lenda que o vencedor conta para si mesmo. A verdadeira sabedoria começa com a humildade de saber que a gente não controla tudo,